vou apresentar aqui para vocês o nosso modelo regulatório que a gente está desenvolvendo para os produtos de terapias avançadas. Então, só para vocês terem uma ideia de onde que a gente está lá na Anvisa, né? A gente trabalha na gerência de sangue, tecidos, células e órgãos e a gente lida com vigilância sanitária em transplantes, medicina transfusional, medicina reprodutiva e agora, né, mais recentemente, a medicina regenerativa. Só fazer um recorte da diferença, né, como que a gente está baseando o nosso modelo regulatório, basicamente diferenciando um produto de terapia convencional e o produto de terapias avançadas. Isso muito pegando a lógica do que a gente participou, dos encontros que a gente participou fora, né, e até para a gente fazer um recorte do modelo regulatório que a gente quer desenvolver para essa área, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso, na verdade, não é nosso, né? Não é da Anvisa, a gente baseou-se basicamente na regulação do FDA e da Europa, né? Principalmente a Europa, porque ela categoriza esses dois produtos de uma forma mais fácil, mais didática de entender, e ela diferencia, né? O que seria o produto de terapia convencional do produto de terapias avançadas. Então, só para vocês terem uma ideia, a terapia convencional, ela parte de um doador, né? E ela vai até um receptor, então tem uma doação, processo de produção, manipulação e a terapia propriamente dita, e ele passa basicamente por uma técnica de manipulação mínima, que a gente diz que seria o quê? Filtrar, centrifugar e irradiar, né? Então, essa técnica de manipulação não altera de forma significativa a característica da célula. E outra coisa muito importante é que essa célula está desempenhando a mesma função, tanto no doador quanto no receptor. Então, eu vou fazer um transplante de medula óssea, vou ter a célula progenitora hematopoética para fazer a mesma função, tá? Como que a gente faz a regulação em terapia convencional, né? Então, como é que a Anvisa, junto com as vigilâncias sanitárias locais, trabalham com esses produtos de terapias convencionais? Então, eles são produtos que não são passíveis de registro sanitário, né? Então, não existe um registro para esse tipo de terapias, né? E esses estabelecimentos têm que cumprir requisitos de boas práticas e são licenciados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aí são as vigilâncias sanitárias locais, né? Então, a gente edita a regulamentação e faz treinamento, capacitação e quem licencia a vigilância sanitária local, né? Então, como eu falei, existem regulamentações de boas práticas, eles são submetidos a inspeções e fiscalizações periódicas e, além disso, a gente também trabalha com monitoramento de indicadores de qualidade, indicadores de risco, vigilância pós-uso. Controle do transporte e apoio a políticas e cuidados à saúde. Então, basicamente, é dessa forma que a gente trabalha a regulação para esse tipo de produtos de terapias convencionais. Isso tudo para assegurar qualidade e segurança, né? Bom, e as pesquisas clínicas, né? O procedimento terapêutico em si. Então, a pesquisa clínica hoje que é feita para produtos de terapia convencional são aprovadas exclusivamente pelo sistema CEP-CONEP, né? E o procedimento, aí a gente fala de procedimento, né? É reconhecido pelos conselhos profissionais. Então, quem regulamenta os procedimentos é o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Odontologia, quando aplicável, tá? Então, esse é o recorte para as terapias, né, convencionais. E aí eu vou colocar qual? Sangue, transplante de medula, células para reprodução humana assistida, tudo isso é entendido como produtos de terapias convencionais. Bom, e a terapia avançada? Aí, assim, desde 2011, os primeiros guias do FDA, a gente está basicamente aqui, a gente tem um atraso de 10 anos. Os primeiros guias do FDA em terapias celulares, né, em terapias avançadas, datam de 2007. A Europa também tem uma regulamentação que é de 2007, que é a que colocou, que chamou de ATMP, né, de Produtos Médicos de Terapias Avançadas. Isso está lá desde 2007. E a gente, na verdade, está desenvolvendo esse marco regulatório
começou a desenvolver esse marco regulatório esse ano, né? Então, vou falar até para vocês o porquê também desse atraso. A gente começou a discutir muito isso, participar de encontros, fóruns lá fora, e assim, a gente vinha muito com a carga de entender as terapias avançadas como terapias convencionais, né? E foi assim que a gente começou a trabalhar a regulamentação, e hoje a gente tem a RDC 9, que é a prova, né, para o funcionamento dos centros de tecnologia celular, baseada no modelo para produtos de terapias convencionais. Então, a gente começou a ir para fora e começou realmente a se debater com essa nova categoria, nessa nova classe terapêutica que a gente vem chamando, mas a gente ainda aqui estava engatinhando nisso, né? E aí a gente começou realmente a se dedicar, a debruçar, a estudar em cima disso, e a gente, então, começou a separar na própria área o entendimento sobre terapia convencional e terapia avançada. Bom, então o que são os produtos de terapia avançada, né? Eles partem também de uma doação, podem ser produtos autólogos ou halogênicos, né? Nós temos aí uma manipulação substancial. A Europa ela faz um recorte muito interessante, que ela tem uma lista positiva do que é manipulação mínima. Então, o que é manipulação mínima? Filtrar, centrifugar, irradiar. Tudo que não está nessa lista dela, de manipulação mínima, é manipulação substancial, manipulação extensa, né? Então, um exemplo de manipulação substancial seria cultivo e expansão de células. Tá? Então, isso claramente já está determinado na regulamentação fora. Tá? Então, ou ele passou por essa manipulação substancial, ou eu estou usando uma célula progenitora hematopoética, por exemplo, fazendo manipulação mínima, mas eu estou injetando ela no joelho, para problemas articulares. Ou seja, ou ela está tendo uma manipulação mínima com função distinta no organismo receptor, ou manipulação substancial. Então, esse basicamente é o recorte da regulamentação europeia e também da regulamentação americana para esse tipo de produto, né? E aí cabe o nome, é muito clássico, de chamá-lo de produto, né? Porque quando a gente fala muitas vezes de sangue, tecido para transplante, é um limbo, é um misto entre produto e serviço, né? Que seriam a questão das terapias convencionais. Na terapia avançada, é produto e ponto final. E é regulamentado e regulado como produto, tá? Então, esse produto de terapias avançadas para a Anvisa, na verdade, nesse modelo que a gente desenvolveu lá na Anvisa, ele vai enquadrar 3 subcategorias, né? Os produtos de terapia celular avançada, né? Então, aqueles que sofreram manipulação extensa ou que com manipulação mínima desempenhando outra função, né, no receptor. Os produtos de terapia gênica ex vivo, então, por exemplo, as CARs, né, seriam porque o produto final é a célula, né, então a gente fez esse recorte com manipulação, né, gênica. E os produtos de engenharia tecidual, onde eu tenho células manipuladas junto com devices, com scaffolds, né, para regenerar órgãos, tecidos e etc. Então, isso tudo lá na Anvisa a gente tem entendido como produto de terapias avançadas. Aqui, só para pontuar para vocês, que aí, na verdade, foi uma divisão interna lá na própria Anvisa, né, porque a gente fez esse recorte dos produtos de terapia gênica ex vivo para os produtos in vivo. Inclusive, lá fora, isso é muito debatido, né? Os produtos de terapia gênica em vivo, eles são tidos, né, e são entendidos de uma forma muito mais na lógica de um produto biológico, né? Então, até pelo processo de fabricação, onde você tem, no final, uma molécula quimicamente definida, né? O produto de terapia gênica ex vivo, eu tenho como produto final a célula, que vai secretar uma série de fatores quando ela entrar no organismo. Então, conceitualmente, a nossa área fez esse recorte e hoje os produtos de terapia gênica em vivo vão ser considerados como medicamentos biológicos. Já os de terapia gênica ex vivo vão ser considerados como produtos de terapias avançadas, até porque o nosso expertise na área
é com células, né? Então, lá dentro, internamente, a gente chegou a esse consenso. Bom, então aqui já um pouquinho do resumo que eu falei para vocês, né? A gente vai trabalhar a convencional e a avançada de forma distinta, como eu vou apresentar aqui para vocês. E isso aqui, a gente teve essa palestra da GE, né? As terapias avançadas sempre vão ter muita questão com produtos para a saúde que estão sendo desenvolvidos aí, que vão realmente facilitar, plataformas que vão facilitar o desenvolvimento desses produtos, como também matrizes, devices, scaffolds. Então, a gente vai ter sempre essa interface muito grande com a área de produtos para a saúde, né? Fazendo esses produtos finais. Então, só aqui eu listei alguns, né? Existem hoje vários produtos, o FDA já tem lá na página dele, de forma bem didática, a lista dos produtos que já foram aprovados, né? A Europa também. Eu tive na Coreia do Sul, no encontro de reguladores da área recentemente, e a Coreia do Sul está despontando com produtos com terapia celular, que eles estão destinando muito recurso para a área de biotecnologia e terapia celular. Parece que, se eu não me engano, eles têm 16 produtos aprovados lá. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente vê aqui, grande parte desses produtos que são registrados são produtos autólogos, né? Então, assim, até lá mesmo na Anvisa, quando a gente fala, olha, são produtos autólogos. Mas sim, autólogo? Então, como é que vai ser registrado? Você vai registrar a célula? Não, né? Não vai se registrar a célula, você registra o processo. Então, assim, a grande maioria dos produtos que estão aprovados hoje são autólogos. Então, por exemplo, Carticel, que é cultura de condrócito autólogo. A Europa tem o Condro Select também, né? Esse aqui é muito interessante, que é o Holoclar, que é um produto autólogo de engenharia de tecidos, onde você tem células epiteliais autólogas numa matriz, né? Exatamente para restaurar a visão de pacientes, ou seja, você está tendo já córneas, né? Que podem substituir um transplante de córnea. Os Stream Valleys, né, que seriam células também modificadas para o tratamento com deficiência de ADA. Né? Então, aqui eu listei alguns dos produtos que estão aprovados e são registrados lá fora, no FDA, tanto no FDA quanto na Europa, como produtos de terapias avançadas. Aqui um exemplo também de um outro produto, até quem trouxe esse exemplo é o meu gerente, que é o João, ele acha muito interessante essa coisa de, vai ter o produto personalizado e vai ter aquele produto que vai estar disponível, né, de origem halogênica. Então, esse produto para o tratamento de fístulas perianais, né, doença de Crohn, né, só para vocês terem uma ideia, ele é originado de uma liposucção de um doador e onde você estima ter 2.400 produtos finais para serem disponibilizados. Né? Aqui também um exemplo do Holoclar, né, que é essa córnea aí, feita com células autólogas, que já está aprovado lá na Europa. Existe uma indústria muito forte italiana, né, que tem uma área muito forte na terapia celular, terapia gênica. A gente, inclusive, está fazendo parcerias com ela. Ela vai vir ano que vem aqui. A gente vai ter uma parceria com eles, até para eles explicarem como é que foi esse processo todo de aprovação e produção. Né? Então, a gente está tentando cada vez mais fazer essas parcerias fora para melhorar o conhecimento, melhorar a regulamentação de como que a gente vai trabalhar. Né? Então, aqui é um resumo de como que a gente vai trabalhar, né? Como a gente trabalha esse modelo regulatório para produtos terapêuticos. Né? Como eu falei para vocês, esses produtos de terapias avançadas são entendidos lá fora como produtos e, por serem entendidos como produtos e medicamentos, na verdade, a gente fala produtos de terapias avançadas, mas a diretiva europeia, quando ela é traduzida no português, né, porque ela tem as traduções em português, eles chamam de produtos médicos de terapia avançada, medicamentos de terapia avançada. Né? Então, quando você entende uma lógica de produto, você entende uma lógica de aprovação pré-mercado. Né? Então, um grupo internacional, que hoje também a gente tem assento, que é um grupo de reguladores internacional, ele fez um questionamento em 2013 para várias agências
incluindo o FDA, EMA, TGA australiana, Japão, de como que eles classificavam esses produtos e se eles submetiam a uma aprovação pré-mercado. O que seria aprovação pré-mercado? Entender isso como um medicamento que vai ter ensaios clínicos sendo avaliados pela agência regulatória e registro, que seria autorização para disponibilizar no mercado. Então, praticamente todas as agências fazem ou têm perspectiva de fazer autorização pré-mercado de produtos de terapias avançadas. Então, não tem porquê aqui no Brasil a gente ser diferente. A gente tem que estar em pé de igualdade, tanto no modelo regulatório, quanto em pé nas instituições que vão trabalhar com esses novos produtos. Né? Então, a gente está seguindo o caminho, vamos dizer assim, inevitável que o mundo colocou para a gente. Tá? Então, esse modelo regulatório para produtos terapêuticos, ele inclui, né, a avaliação dos ensaios clínicos, então requisitos de boas práticas clínicas, registro sanitário com condições de boas práticas de fabricação, monitoramento do pós-uso, tudo isso com controle e fiscalização. Gente, eu não estou conseguindo passar aqui. Acho que foi o problema, né? Foi ter derrubado. Ah, pronto. Ah, tá. Obrigada. Então, um dos motivos, obviamente, que a gente, como eu falei para vocês, as primeiras regulamentações na área, tanto na Europa quanto no FDA, datam de 2007. Nós estamos no final de 2017. Né? A gente está desenvolvendo todo esse marco regulatório agora. Um dos motivos, né? Claro que, obviamente, que não foi só isso, mas uma das coisas que realmente retardou esse trabalho foi a interpretação do dispositivo constitucional sobre a questão de comercialização de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. O artigo 199 da Constituição, ele veda, né, ele é muito antigo, né, a Constituição é de 88, não se previa isso, né, e ele veda todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Né? Então, o que começou a acontecer? Quando isso começou a bater na Anvisa, tanto do ponto de vista da gente participando lá fora e tendo essa visão de que, puxa, isso é uma outra lógica, isso é um produto, quanto de pessoas começaram a vir, naquele momento que começou o boom da terapia celular, nós tivemos empresas que foram à Anvisa perguntar, olha, o que a gente faz? A gente quer ter produtos aqui, a gente quer colocar isso no mercado. E o que a gente tinha? A gente tinha um parecer, inclusive da nossa procuradoria, dizendo o seguinte, a comercialização é proibida. Então, se você não pode comercializar, você não pode registrar. Por quê? Porque quando você registra, significa expor ao comércio. Então, o pessoal chegava lá, as empresas chegavam e a gente falava, olha, não pode. Então, não pode vir para cá, a gente não tem nenhuma regulamentação específica exatamente porque a Constituição brasileira veda. Bom, então, a gente começou a fomentar uma série de discussões, né? Então, Anvisa, Ministério da Saúde, a ABDI, começou a discutir essa questão, né? A gente remexeu muito, participou de muitos fóruns, a ABDI chamou, inclusive, Carlos Aires Brito para fazer um entendimento sobre isso, né? Para tentar realmente ter uma nova visão, porque, olha, se não pode comercializar, você tem a perspectiva de terem produtos e as pessoas não vão ter acesso a esse tipo de tecnologia aqui no Brasil, vão começar todo mundo a ir para fora. Né? Então, assim, isso teria que mudar para a gente conseguir realmente ter caminho livre para trabalhar a regulamentação. E somente no final de 2016, a Procuradoria deu um entendimento sobre a possibilidade de registro / comercialização dos produtos de terapias avançadas. Né?
Claro, chamando atenção para alguns requisitos, que a captação ou obtenção da matéria deve ocorrer sempre por doação voluntária e altruística, permitindo essa possibilidade do registro com base no princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, de permitir, possibilitar as pessoas terem acesso a esses produtos, né? Exatamente pela potencialidade do uso terapêutico, né? Então, assim, a partir dessa data, a gente começou a fazer uma luta contra o relógio, né? De desenvolver todo... Obviamente que a gente não estava parado, a gente lá sempre discutiu muito isso, né? Mas realmente a gente ficava de mãos atadas. A partir dessa decisão, a gente falou, pronto, agora a gente tem que voar, né? A gente tem que correr para não deixar a coisa degringolar e a gente também deixar para atuar num momento muito para frente. E aí, pronto. Então, a partir disso, né, esse é a nossa agenda regulatória. O que a gente quer desenvolver para os produtos de terapias avançadas? Então, a gente tem um regulamento de boas práticas em células que já saiu em consulta pública, inclusive nós recebemos uma série de contribuições, o pessoal aqui do Hemocentro Ribeirão também contribuiu, né? A gente já consolidou grande parte delas. Então, ele vai trabalhar tanto para o interessante dessa... O fácil e o difícil dessa norma é que ela vai contemplar, num regulamento de boas práticas, tanto os produtos de terapia convencional quanto os produtos de terapia avançada. Por um lado, é muito interessante, porque você vai ter um regulamento único, mas, por outro, é muito difícil, porque para produtos de terapias avançadas, você, vamos dizer assim, tem que ter uma visão diferente, uma visão na lógica de produto, né? E para os produtos de terapias convencionais, você tem um limiar de aceitação, até dos requisitos de boas práticas, diferente. Então, assim, a gente está suando mesmo, né? É uma equipe muito reduzida que está trabalhando nessa regulamentação, né? E tentando contemplar esses dois produtos da área. O outro, que é a regulamentação para aprovação dos ensaios clínicos envolvendo os produtos de terapias avançadas passíveis de registro. Vocês vão ver, saiu em consulta pública, né, agora no dia 8 de novembro. Né, esperamos a contribuição de vocês realmente fortíssima, porque a gente sabe que sem o auxílio de quem está na prática, de quem está vivendo isso, a gente não vai ter uma regulamentação forte e que considere as especificidades para esse tipo de produto, né? Nós já estamos trabalhando na regulamentação para solicitação de registro, né? E posteriormente, né, com tudo isso consolidado, mas todos saindo muito próximos um do outro, a regulamentação de certificação de boas práticas, como hoje já é feito para todos os medicamentos e produtos para a saúde da Anvisa. Então, nós vamos agora fazer a certificação de boas práticas, porque antes, quer dizer, hoje, para os produtos de terapias convencionais, há apenas a necessidade de ter um licenciamento sanitário. Obviamente que sob requisitos de boas práticas. Mas quando você entende isso como um produto passível de registro, a Anvisa tem que conceder a certificação de boas práticas. Tá? Então, essa é a nossa agenda regulatória. E aí? Bom, como é que vai ficar? Aí começou a discussão, né? Como que a gente vai trabalhar uma característica, uma gama de células de formas diferentes, algumas com manipulação mínima, outras com manipulação extensa, né? Como que a gente vai trabalhar isso de forma a não engessar, né? Um dos grandes problemas que a gente tem nas discussões, vou mostrar para vocês que nós temos uma Câmara Técnica em Terapias Avançadas, é exatamente isso. Eles falam muito para a gente, pronto, acabou, nós não vamos ter nunca mais condição de ter um produto desenvolvido aqui. E o que a gente não quer é fazer com que isso aconteça. A gente quer trabalhar de forma que dê competitividade também para os centros aqui no Brasil terem competitividade e terem produtos com qualidade, segurança e eficácia. Né? Então, assim, a gente está quebrando a cabeça no modelo regulatório para o registro desses produtos. Então, a gente, na verdade, pensa em fazer uma categorização de risco. Bom, o que é a manipulação extensa, né, que
teoricamente, lá fora, é considerado manipulação extensa, produto de terapia gênica, engenharia tecidual, seriam, vamos dizer assim, produtos de maior risco, numa categoria maior de risco. Então, como que a gente vai trabalhar esses produtos de forma, né, a abranger o risco, e outros, por exemplo, que é a manipulação mínima com função diferente, que é muito semelhante, por exemplo, ao que se faz hoje para um transplante de medula. Então, não dá para a gente ter também um regulatório engessado para uma coisa que é a mesma técnica que se faz no transplante de medula, né? A gente engessar e criar condições para o registro e deixar o transplante de medula de uma outra forma, né? Então, a gente tem que ter uma certa razoabilidade para trabalhar isso. Então, a gente quer fazer uma categorização de risco, né? Mas o que vai acontecer é isso, por exemplo, no de maior risco, aí a gente vai ter um registro completo, a gente vai avaliar que existe qualidade, segurança e eficácia, certificação de boas práticas, os ensaios clínicos vão ser avaliados pela Anvisa, sistema CEP-CONEP, né? Já o de manipulação mínima com função distinta, né? A gente ainda está acertando isso, mas vai ter uma possibilidade de um registro simplificado, onde os dados de qualidade sejam avaliados durante a própria inspeção, né? E você manda apenas dossiê de segurança e eficácia. Então, isso tudo está sendo desenvolvido. Então, um modelo de um registro mais simplificado, um registro completo. E aí, o que nos congressos e o que a própria CAT nos pede muito é de ter, assim, realmente ser vanguarda com isso, e a gente tem tido como um modelo da agência japonesa. A agência japonesa desenvolveu esse modelo e eles saem divulgando isso no mundo todo, eles se orgulham desse modelo deles, que é um modelo meio fast track, né, de aprovação desses produtos, considerando as especificidades, que muitas vezes são produtos para doenças raras, onde você tem, por exemplo, ensaios clínicos. Você não tem como ter um ensaio clínico sendo conduzido como se faz um ensaio clínico para medicamento convencional. Então, considerando todas essas especificidades, e a gente, não é só o Japão, mas algumas outras agências também têm ido nesse caminho, de ter algum tipo, isso eu ainda não sei o nome, tá, gente? A gente coloca autorização, registro provisório, algo nesse sentido, onde você tenha uma aprovação, onde você tenha produtos com ensaios que tenham comprovação de segurança, mas com indícios de eficácia, né? Então, você permitir que seja disponibilizado isso com um monitoramento adequado por um tempo X de ano. Por exemplo, o Japão, ele monitora, ele vai recebendo dados por 7 anos. Em 7 anos, a empresa tem que submeter todo o dossiê para ele conceder o registro definitivo, né? Então, ele faz esse modelo diferencial, né, de monitoramento, de ir acompanhando, tem termos de consentimento para o paciente tem que estar esclarecido que isso é uma terapia que ainda há indício de eficácia, você não tem a comprovação completa, né? Então, a gente está tentando desenvolver esse modelo aqui no Brasil. É muito difícil, tá? A Anvisa hoje, ela não tem mecanismo regulatório que tenha essa lógica aqui, né? Então, a gente realmente está sendo pioneiro numa área super complexa, uma área que precisa de uma especialização, né? E a gente está enfrentando esses desafios, mas a gente quer tá bebendo da melhor fonte para permitir que o Brasil realmente tenha um modelo regulatório adaptado para enquadrar todo esse tipo de variabilidade dos produtos de terapias avançadas. Então, como eu falei para vocês, né, a Boas Práticas em Células, nós tivemos uma consulta pública, a gente está em fase de consolidação dela, está na fase final de consolidação para publicar. Foram muitas contribuições, a gente teve que fazer alguns ajustes, até como eu falei, na lógica de separar o que é convencional do que é terapias avançadas, né, porque isso até para a gente é muito difícil, esse exercício. Então, a gente ainda está fazendo um pouco isso. Então, provavelmente, em breve, a gente vai publicar essa RDC já. E aqui nós temos a CP 416, né? Está disponível, vou mostrar para vocês na página,
que é para vocês mandarem as contribuições para os ensaios clínicos, né, para fins de registro sanitário, para aprovação dos ensaios envolvendo os produtos de terapias avançadas, né? Então, eu conto muitíssimo com a colaboração de vocês. Peguem a RDC. Na verdade, ela foi baseada no modelo da RDC 9 de 2015, que é de medicamento, avaliação de ensaios clínicos com medicamentos. A gente adaptou para as especificidades, mas a gente precisa muito que vocês se debrucem em cima desse regulamento para que realmente ele reflita, né, as peculiaridades dos produtos de terapias avançadas. Então, acessem na página da Anvisa, no link Consultas Públicas. Aí vocês vão ver lá a consulta pública 416, aberta, na verdade ela já está aberta, você clica aqui e você pode encaminhar as sugestões, discutir, debater, né? Realmente a gente pede para que isso seja feito de forma massiva, porque depois que a RDC sai, assim, a gente recebe muito isso. Nossa, a RDC tem um monte de coisas equivocadas, vocês estão pedindo coisas que não existem e tal. Quando você vai ver, foi feita a contribuição na consulta pública? Não. Então, o momento é agora, né? Um momento de sentar, porque depois que saiu, é nossa obrigação, como vigilância sanitária, exigir tudo aquilo que está escrito na RDC, né? Então, assim, o momento de discutir e contribuir é agora, né? Para que a gente realmente ouça vocês e vocês possam participar desse processo de forma transparente, clara, né? E a gente possa ouvir todos, maior, né, pessoas possível. Então, assim, ó, tudo isso não vai existir sem que a gente tenha uma Câmara Técnica, né? Então, assim, hoje a gente tem a nossa CAT. A nossa CAT é publicada, né, onde nós temos, infelizmente, a gente tem um máximo de representatividade, até por questões de regimento interno da Anvisa, de sete pessoas para compor a Câmara Técnica, né? Há uma proposta de revisão disso, onde você pode aumentar a composição das câmaras técnicas. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia da nossa Câmara Técnica, né, quem faz parte, quem está nos ajudando, tanto no processo de regulamentação, quanto, posteriormente, vai fazer a análise conjunta dos dossiês para ensaios clínicos e para registro desses produtos. E a gente tem como perspectiva, num curto prazo, eu sei que a Anvisa está revendo o seu regimento interno para abranger o maior número de pessoas na Câmara Técnica. Inclusive, a gente sabe que, por exemplo, aqui, o Hemocentro de Ribeirão tem pessoas que, com certeza, vão estar agregando conhecimento com a gente e que a gente vai certamente pedir para que contribuam nesse processo conosco, né? Então, assim, sem a Câmara Técnica, nós ali não somos nada. Por quê? A equipe é reduzidíssima. Hoje nós temos 2 pessoas que fazem isso, não somente isso, né? Então, a gente trabalha com outras coisas também. A gente está se desdobrando para trabalhar nesse marco regulatório sem ter o conhecimento, e a gente precisa cada vez mais de ter uma Câmara forte e que vá nos ajudar em todo esse processo, né, para que a gente realmente tenha competitividade, tenha realmente que a gente seja reconhecido como uma agência que vai desenvolver um marco regulatório robusto para a área de terapias avançadas. Quais são os nossos desafios, né? São muitos, né? A gente sabe, tem que criar um corpo técnico capaz de avaliar esses dossiês, registro e avaliação de ensaios clínicos. Então, a gente sabe que é muito difícil. Nós não estamos na prática, querendo ou não, nós somos burocratas, trabalhamos com muito papel. A gente precisa conhecer melhor como as coisas funcionam. Então, por isso a gente precisa de ajuda também de vocês, né? A gente precisa ser uma instituição ágil que vai agregar qualidade e segurança nos procedimentos. Porque, assim, não adianta também criar uma série de entraves e não adiantar de nada ficar se preocupando com vírgula. Isso só vai atrasar o processo. Não é isso que a gente quer.
A gente quer ter guias e material orientativo para o setor regulado. Então, assim, vamos trabalhar para ter isso na forma de guia, bem detalhado. A legislação ela é seca mesmo, mas a gente tem que ter guias orientando de forma didática, né, o setor regulado, para quando quiserem submeter isso para cá. Ampliar a nossa Câmara Técnica e o número de reuniões. Olha, hoje eu faço isso aqui para marcar reunião, porque são só pessoas de renome, né? São 7. Se eu não tenho um quórum de 5, eu não faço a reunião, porque tem que ter 5 que é para votação. Então, assim, a gente realmente pena para conseguir agenda para fazer reunião de CAT. Então, a gente tem que ampliar o número de reunião, né? E implantar esse marco regulatório em pouco tempo. Como falei, nós estamos 10 anos atrasados. Não dá para ficar esperando mais muito, né? Então, assim, a gente está numa corrida contra o tempo. Realmente, eu fico falando lá com o pessoal da área, com o chefe, eu estou histérica, não vai dar tempo, a gente não vai conseguir fazer, porque são muitos desafios, é muito difícil, mas a gente tem que fazer a coisa rápido, né, e sem fazer errado. A gente tem que fazer certo, né? É isso, gente. Obrigada.